Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Deus encontre você aí onde está, no quarto, na sala, no hospital, no ônibus, voltando para casa ou deitado sem conseguir dormir. Antes de qualquer coisa, respira fundo e percebe como você chegou até aqui. Talvez cansado, talvez em silêncio por fora, mas com muita coisa gritando por dentro. Talvez com o coração apertado, com a mente cheia, com os olhos pesados de tanto lutar ao longo do dia. E é justamente para você que esta oração da noite foi preparada. Para falar com quem olha para o presente e não vê motivo nenhum para sorrir, mas que mesmo assim ainda tem dentro de si uma fagulha de fé. A palavra que Deus coloca hoje diante de você é simples, porém profunda. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Talvez ao ouvir isso, você pense em silêncio. Isso não tem nada a ver com o que estou vivendo agora. E Deus sabe disso. Ele sabe que hoje as lágrimas são mais frequentes que as risadas. Ele sabe que o cansaço parece maior do que a alegria. Ele sabe que a sua realidade atual não combina em nada com essa promessa. Mas a palavra desta noite não está falando apenas do seu presente. Ela está apontando para o seu futuro. Deus é especialista em falar sobre o que ainda não existe, como se já estivesse pronto. Foi assim com Abraão e Sara. Ele olhou para um casal idoso, para uma mulher estéril, para um ventre que nunca havia gerado, e liberou uma palavra que não combinava com a fotografia daquele momento. Deus disse que Abraão seria pai de uma grande nação. Deus disse que Sara seria mãe. Humanamente não fazia sentido. Era uma promessa que não encaixava na realidade daquele casal. Mas o céu não trabalha com os limites do calendário, da idade, dos laudos, das estatísticas. O céu trabalha com propósito, fidelidade e poder. O nome do filho que Deus deu àquele casal significa sorriso. Era como se o próprio Deus dissesse: eu vou transformar essa história de vergonha e impossibilidade em um testemunho tão forte que o nome dessa criança será lembrado como sinal de alegria restaurada. A mesma mão que viu as lágrimas em secreto foi a mão que preparou um futuro de riso. A mesma boca que já tinha suspirado de dor passou a cantar de gratidão. É sobre esse Deus que estamos falando nesta noite. O Deus que olha para o teu hoje, vê a tua dor, leva a sério as tuas lágrimas, mas se recusa a deixar que a tua história termine do jeito que está. Talvez você esteja ouvindo esta oração com o coração esmagado. Talvez tenha passado por um dia difícil, uma semana pesada, um ano que parece ter acumulado mais perdas do que vitórias. Talvez você tenha recebido uma notícia que tirou o chão dos seus pés. Talvez esteja enfrentando um luto, um fim de ciclo, um relacionamento que desmoronou, uma porta que se fechou sem explicação. Talvez esteja lutando com crises de ansiedade, pensamentos confusos, vontade de desistir. Talvez a sua realidade hoje seja exatamente o oposto de um sorriso. Deus não ignora isso. Ele não joga promessas no ar para tentar tapar um buraco com frases bonitas. Ele não pede que você finja que está tudo bem. Ele não exige de você um sorriso falso enquanto o peito arde de dor. Pelo contrário, nesta noite o Senhor se aproxima daquilo que está quebrado. Ele se aproxima do cansaço, da tristeza, da confusão. Ele se senta ao lado da cama de quem está exausto e diz: eu sei que o teu presente dói, mas eu não terminei de escrever o teu futuro. Eu não desisti de preparar dias em que o riso será tão verdadeiro que você vai lembrar desta fase e dizer: foi Deus que mudou a minha história. Talvez por fora você até consiga manter a aparência de que está tudo sob controle,
Mas Deus enxerga o que ninguém vê. Ele vê as noites em que você deita e o travesseiro se torna um lugar de lágrimas silenciosas. Ele vê os pensamentos que invadem a sua mente quando tudo fica escuro e silencioso. Ele vê aquela sensação de vazio, de falta de sentido, de pergunta sem resposta. Ele vê quando o teu sorriso para as pessoas é educado, mas não é verdadeiro. Ele vê quando você ri por educação e chora por dentro. E é justamente a esse ponto profundo da sua alma que a promessa desta noite quer chegar. A palavra diz que ele te encherá a boca de riso. Não é um riso superficial, não é um riso forçado, não é um riso de máscara, é um riso que nasce porque algo dentro de você foi curado, restaurado, reconstruído. É um riso que brota do lugar onde antes só havia desânimo. É um riso de quem viu Deus virar cativeiro, abrir portas que pareciam trancadas, restaurar áreas que o tempo tinha desgastado. É o riso de quem experimenta na prática aquele outro texto que diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficaram como quem sonha, e a boca se encheu de riso e a língua de cântico. Talvez hoje você esteja muito distante de se sentir como alguém que está sonhando acordado de tanta alegria. Talvez, na verdade, você se sinta vivendo um pesadelo. Talvez se olhe no espelho e não se reconheça. Talvez olhe para a sua casa e veja uma rotina cheia de peso, discussões, preocupações financeiras, cansaço acumulado. Talvez olhe para o seu corpo e veja sinais de desgaste, doenças, limitações, dores físicas que te acompanham há muito tempo. Talvez olhe para a sua vida espiritual e se veja distante, frio, sem o fogo que já teve um dia. Nada disso Deus despreza, mas Ele insiste nesta noite em te lembrar que o que Ele está dizendo não é uma descrição do que você vive, é uma revelação do que Ele pode fazer. Para crer nesse tipo de promessa, não basta olhar para o presente, é preciso ajustar o olhar para o que Deus está construindo passo a passo. Às vezes Ele começa mudando as coisas dentro de você antes de mexer nas circunstâncias ao seu redor. Às vezes Ele começa acalmando a tempestade de dentro para depois acalmar a tempestade de fora. Às vezes Ele precisa restaurar a sua confiança, fortalecer a sua identidade, curar lembranças antigas antes de te conduzir a novo cenário. É por isso que nesta oração da noite, nós não vamos apenas pedir resultados, vamos pedir transformação interior. Não vamos apenas pedir um motivo para rir, vamos pedir um coração capaz de reconhecer, celebrar e guardar os motivos que Deus já está preparando. Meu Deus, nesta noite nós nos colocamos na Tua presença com verdade. Não viemos aqui fingir força onde existe cansaço, não viemos esconder lágrimas, não viemos maquiar a alma. Viemos com o coração aberto, entregando a Ti o presente que temos vivido, por mais confuso, pesado ou doloroso que esteja. O Senhor conhece cada pessoa que está orando agora. O Senhor conhece a história, os traumas, os medos, as renúncias, as frustrações, os sonhos adiados. O Senhor sabe onde o sorriso foi perdido. O Senhor se lembra do dia em que a alegria começou a ser trocada por um peso que foi crescendo com o tempo. Pai amado, nós te apresentamos todas as noites em que essa pessoa deitou sem conseguir dormir em paz. As madrugadas em que ficou rolando na cama com a mente acelerada. Os momentos em que sentiu vontade de chorar e não tinha nem palavras para explicar o motivo. Te apresentamos os dias em que ela teve que ser forte para todo mundo, enquanto por dentro sentia vontade de desabar. Te apresentamos as vezes em que ela escutou que tinha que ser firme, que tinha que aguentar, que tinha que seguir em frente,
mas ninguém parou para ouvir a dor que ela carregava. Senhor, olha para esse coração que acostumou a engolir o choro, para essa pessoa que aprendeu a sorrir por fora, para não preocupar os outros, mas que no fundo sente falta de um cuidado verdadeiro. Entra nos lugares escondidos dessa alma. Toca nas feridas que já foram empurradas para o fundo. Alcança os pontos que nem ela mesma gosta de lembrar. E começa nesta noite um processo profundo de restauração. Que a promessa do riso futuro já comece hoje, com uma paz que a mente não consegue explicar. Meu Deus, nós te apresentamos as causas concretas dessa tristeza. Pessoas que foram embora sem explicação. Relacionamentos que acabaram de forma brusca, planos que deram errado, portas que se fecharam, oportunidades perdidas, palavras duras que foram lançadas e ainda ecoam na memória. Situações de humilhação, injustiça, rejeição. Senhor, o Senhor sabe de cada uma dessas situações em detalhes. Nada te escapa, nada passou despercebido diante dos teus olhos. Por isso, pedimos que o Senhor tome cada uma delas nas tuas mãos e converta o peso que elas geraram em experiências de cura. Pai, nós te pedimos também por quem está vivendo uma luta na área da saúde, dores crônicas, diagnósticos difíceis, tratamentos cansativos, exames que parecem não ter fim, laudos que assustam, sintomas que roubam a disposição. O Senhor sabe o quanto isso afeta não só o corpo, mas também o emocional, a fé, a perspectiva de futuro. Nesta noite pedimos que o Senhor toque nesse corpo, acalmando inflamações, trazendo alívio, conduzindo aos médicos certos, iluminando diagnósticos, fortalecendo o sistema imunológico, restaurando o que está funcionando de forma desequilibrada. Que mesmo antes da cura completa, essa pessoa já sinta um toque de esperança, um sopro de força, um consolo vindo do alto. Senhor, nós também colocamos diante de Ti os motivos de tristeza na área financeira, dívidas acumuladas, contas atrasadas, portas de trabalho fechadas, negócios travados, vergonha de não conseguir honrar compromissos, sensação de incapacidade. O Senhor sabe o quanto isso aperta o peito e rouba a alegria. Pedimos que o Senhor abra portas de provisão, mas também derrame sabedoria, disciplina, criatividade, mostra caminhos honestos, limpa ambientes tóxicos, afasta propostas que pareçam solução, mas sejam armadilha. Que esta pessoa experimente com o tempo o alívio de ver as coisas se organizando passo a passo, até que ela possa olhar para trás e perceber que o Senhor mudou a estação. Deus, a apresentação também à área familiar. Quantos lares estão marcados por silêncio frio, discussões constantes, palavras duras, distância emocional? Quantas pessoas oram hoje por filhos rebeldes, por cônjuges frios, por parentes presos em vícios e escolhas destrutivas? Quantas lembranças de família estão misturadas com dor e saudade? Pai, em nome de Jesus, entra nesses lares, começa a curar conversas antigas, desfaz maldições liberadas em forma de palavra, quebra ciclos de repetição, traz reconciliação quando for da tua vontade, protege crianças, restaura casamentos, fortalece vínculos saudáveis, que a promessa de um futuro de riso também alcance a sala, a mesa, as conversas, os encontros dessa casa. Senhor, acima de tudo, nós te pedimos pela área espiritual dessa pessoa. Talvez ela se sinta distante de ti, desanimada para orar, sem força para buscar, desconcentrada para ler a palavra. Talvez ela se sinta culpada, achando que não merece mais se aproximar. Talvez ela olhe para trás e se lembre de um tempo em que tinha mais fogo, mais paixão, mais vontade de estar na tua presença, e hoje se sinta apagada. Pai, reacende essa chama, tira o peso da culpa, cala a voz da acusação,
Lembra a essa pessoa que o Senhor não desistiu dela, que ainda que ela tenha se afastado, a tua mão continua estendida. Que essa oração da noite seja um recomeço, um marco de retorno, um ponto em que ela decide, mesmo cansada, dizer: eu quero de novo viver perto de Deus. Meu irmão, minha irmã, enquanto você ouve esta oração, vai apresentando a Deus as áreas da sua vida em que o riso parece ter ido embora. Fale da sua saúde, do seu trabalho, da sua família, da sua vida sentimental, dos seus sonhos, da sua fé. Não precisa de palavras bonitas. Use as que você tem. Diga para Deus como você vê o seu presente e, ao mesmo tempo, diga que você escolhe crer na promessa de um futuro diferente. Quando você declara em oração que Deus encherá a sua boca de riso, você não está negando as suas lágrimas de hoje. Você está dizendo que elas não serão o capítulo final da sua história. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora por cada pessoa que está fazendo essa oração com sinceridade. O Senhor sabe quem já pensou em desistir de tudo. O Senhor sabe quem se arrastou para chegar até aqui. O Senhor sabe quem está vivendo no limite emocional, suportando mais do que consegue contar. Eu peço que o Senhor envolva essas vidas com a tua presença nesta noite, que elas sintam como se um abraço espiritual as alcançasse, que a pressão no peito comece a aliviar, que a mente desacelere, que o peso nas costas pareça mais leve, que em vez de pensamentos de morte e derrota, comecem a brotar pensamentos de esperança, de vida, de recomeço. Que esta seja uma noite em que o Senhor começa a alinhar o futuro. Uma noite em que sementes são plantadas no coração. Sementes de fé, de coragem, de confiança, de recomeço. Sementes que, com o tempo, vão se transformar em testemunhos reais. Sementes que vão resultar em dias em que essa mesma pessoa que hoje chora vai se lembrar desta oração sorrindo, dizendo: eu realmente não imaginava que Deus mudaria tanto a minha história. Senhor, nós nos apoiamos na tua palavra que diz que quem semeia com lágrimas, com júbilo ceifará. Muitas pessoas que estão aqui semearam por muito tempo em meio a choro, cansaço, injustiça, noites mal dormidas, lutas silenciosas. Que venha o tempo em que elas colherão com alegria. Nem tudo muda de um dia para o outro, mas o Senhor pode mudar em uma noite a expectativa do coração. Pode acender a fé de novo, pode restaurar o ânimo, pode mostrar um novo horizonte. E enquanto seguimos diante de Ti, ainda sem fazer o fechamento desta oração, nós já te agradecemos antecipadamente. Agradecemos pelo que o Senhor já começou a fazer dentro de nós. Agradecemos pelas lágrimas que o Senhor está enxugando, mesmo que ainda haja motivos humanos para chorar. Agradecemos pelos sorrisos que o Senhor está preparando, pelos cânticos que o Senhor está formando, pelas cenas de restauração que o Senhor já enxerga lá na frente. Que esta noite seja guardada sob a tua mão poderosa, que cada pessoa que orou até aqui seja coberta pelo teu cuidado. Que anjos do Senhor acampem ao redor da casa, vigiem as portas, as janelas, tragam proteção espiritual. Que nenhum ataque das trevas encontre espaço, que nenhuma opressão permaneça, que nenhum medo se estabeleça. Que esta seja uma noite em que o teu povo descanse, sabendo que, mesmo quando dormimos, o Senhor continua trabalhando em nosso favor, preparando um futuro em que o riso será tão verdadeiro que ficará claro para todos que foi o Senhor quem fez grandes coisas. Amém. Meu Deus, dando continuidade a esta oração, eu te peço agora algo muito especial por cada pessoa que está orando comigo nesta noite. Olha para essa alma que muitas vezes sorri para não preocupar ninguém,
mas que por dentro sente um vazio difícil de explicar. Olha para quem já nem sabe mais como seria rir de verdade, rir com liberdade, rir sem peso na consciência, rir sem medo de que algo ruim vá acontecer em seguida. Senhor, o Senhor é aquele que visita as profundezas que ninguém toca. E eu te peço que agora o Senhor desça nesses lugares escondidos e comece a realinhar tudo o que foi se quebrando ao longo da caminhada. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor comece a trocar as vestes espirituais dessa pessoa. Onde existia veste de luto, veste de peso, veste de exaustão, que o Senhor coloque veste de alegria, de leveza, de renovo. Onde havia um coração que só esperava o pior, que o Senhor plante agora uma expectativa nova, um olhar diferente para o amanhã. Que o Espírito Santo sussurre dentro dela que a temporada de lágrimas não será eterna, que o vale que ela atravessa não é o destino final, que o deserto que ela está enfrentando é caminho, não é morada. Senhor, eu também te apresento as promessas que essa pessoa já recebeu ao longo da vida. Palavras que foram liberadas sobre ela e que com o tempo ela foi deixando de acreditar porque o presente não combinava com aquilo que escutou. Tu sabes das vezes em que ela achou que tinha entendido errado, das vezes em que pensou que talvez fosse para outra pessoa, das vezes em que questionou se o Senhor ainda tinha algum plano. Nesta noite eu te peço, sopra de novo sobre essas promessas, reacende o que parecia esquecido, traga de volta à memória aquilo que ela já tinha enterrado e, ao mesmo tempo, livra essa pessoa de promessas humanas vazias que não vieram do Senhor. Que no coração dela fique vivo apenas o que nasceu dos teus lábios. Meu Deus, visita agora os bastidores da vida dessa pessoa. Vai onde ela não consegue ir. Acessa conversas que foram feitas longe dela, decisões que foram tomadas sem que ela soubesse, papéis que estão sendo mexidos, processos que estão parados, portas que ninguém vê, caminhos que só o Senhor enxerga. Age em silêncio, mas age com poder. Move corações, muda pareceres, abre oportunidades, desloca o que precisa ser deslocado, alinha o que precisa ser alinhado. Que em breve essa pessoa olhe para alguma área da vida dela e diga: eu não vi como foi, eu não vi quando foi, mas eu sei que Deus mexeu nisso. Senhor, para muitos que estão orando agora, a dor é tão grande que imaginar um futuro de riso parece até falta de respeito com o que eles estão sentindo hoje. O Senhor sabe disso. Por isso, eu te peço, comece trazendo um riso que nasce como alívio, como sinal de que o peso está diminuindo. Um riso que vem quando a pessoa se percebe respirando um pouco melhor, pensando um pouco mais leve, sentindo menos medo. Que esse seja o início de uma caminhada em direção a dias de alegria profunda. Que cada pequena melhora seja um bilhete do céu dizendo: eu estou aqui, eu estou trabalhando, eu não desisti de você. Meu irmão, minha irmã, enquanto você escuta esta oração, se quiser e puder, coloque a mão sobre o seu coração mais uma vez. Não é um gesto mágico, é apenas um sinal de entrega. E aí onde você está, diga com fé: eu creio que Deus está preparando um futuro de alegria para mim. Mesmo que os meus olhos ainda vejam dor, eu escolho crer na promessa de que a minha boca se encherá de riso e os meus lábios de cânticos. Eu escolho acreditar que esta fase não será para sempre e que Deus está escrevendo capítulos que eu ainda não li. Senhor, recebe cada declaração feita em fé nesta noite, mesmo as declarações que saíram entrecortadas, misturadas com choro, com voz trêmula. O Senhor não exige perfeição na fala,
O Senhor olha para a minha intenção do coração. Por isso, toma como oferta espiritual cada suspiro, cada palavra, cada pensamento que foi levantado a Ti nesta oração. Que tudo isso suba como um clamor verdadeiro, como um pedido sincero de quem reconhece que precisa, que não dá conta sozinho, que deseja viver os planos que o Senhor tem. Pai, eu oro também por algo muito prático, o sono desta pessoa, que ao terminar esta oração, ela não seja invadida outra vez por pensamentos confusos, culpas antigas, medos sem rosto. Que o Senhor coloque um guarda na porta da mente dela, que só permaneça aquilo que vem de Ti, que todo pensamento de derrota, de acusação, de morte, de abandono, seja expulso em nome de Jesus. Que esta noite seja diferente, que ela consiga adormecer mais rápido, que não fique prisioneira de cenas repetidas na cabeça, que não seja atacada por pesadelos ou sobressaltos espirituais. Que o quarto onde ela está agora seja tomado pela Tua paz. Que cada canto dessa casa seja visitado pelo Teu Espírito. Que não haja brechas para opressão, para peso, para perturbação. Envia anjos do Senhor para guardar esse lugar. Que quando ela apagar a luz, sinta-se deitada, não em um campo de guerra, mas nos braços de um Deus que vela enquanto seus filhos dormem. Que ao longo da noite o Senhor vá alinhando pensamentos, reorganizando emoções, trazendo descanso físico, emocional e espiritual. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, caminhando para o encerramento desta oração da noite, eu quero que você faça uma última coisa em fé. Aí mesmo onde você está, com suas próprias palavras, agradeça a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer. Diga: Senhor, obrigado pelo riso que o Senhor ainda vai colocar na minha boca. Obrigado pelos testemunhos que eu ainda vou viver. Obrigado pelos dias em que eu vou olhar para trás e perceber que essa fase difícil foi apenas parte do processo. Obrigado porque o Senhor não me deixou sozinho, nem nos dias em que eu pensei que ninguém se importava. Pai, eu uno a minha fé à fé desta pessoa e declaro em nome de Jesus que esta noite está sendo marcada no mundo espiritual, está sendo marcado um antes e um depois, está sendo marcada uma virada de estação. Talvez o cenário não mude de uma hora para outra, mas algo dentro dela já mudou. E é assim que o Senhor começa grandes obras, mudando primeiro o coração, alinhando primeiro a fé, mudando primeiro a forma de enxergar, para depois mudar o que está ao redor. Que a partir de hoje essa pessoa comece a caminhar com a certeza de que o Senhor está preparando dias em que a promessa de alegria será realidade vivida e não apenas palavra ouvida. Se você recebeu esta oração no seu coração, se em algum momento você sentiu paz, consolo, esperança, ou como se Deus estivesse falando diretamente com você, eu quero te pedir que deixe esse sinal registrado. Assim que terminar, desce aqui nos comentários e escreva com as suas palavras a declaração desta noite. Escreva em forma de atitude de fé, marcando esse momento diante de Deus. Deus vai encher a minha boca de riso e está cuidando do meu futuro. Quando você escreve, você não está falando só comigo. Você está registrando diante do céu que crê nesta promessa. Também quero te pedir com muito carinho que não vá embora sem apertar o botão do gostei. Esse simples gesto faz com que mais pessoas que estão precisando de uma oração como essa sejam alcançadas. Tem muita gente indo dormir com a alma pesada, com o coração embaralhado, com o futuro sem cor. Quando você clica em gostei, você está ajudando essa oração a chegar até essas vidas. É uma forma prática de ser instrumento nas mãos de Deus.
Se você ainda não faz parte desta corrente diária de oração, eu te convido a se inscrever no canal. Aqui nós temos buscado a presença de Deus todos os dias, com orações, mensagens e palavras que fortalecem a fé. Quando você se inscreve e ativa as notificações, você se lembra de voltar sempre para esse lugar de refúgio espiritual, para renovar as forças, alinhar o coração e alimentar a esperança. Você não foi criado para caminhar sozinho, e aqui tem uma família de fé caminhando junto. Eu quero te pedir também que compartilhe esta oração com seus familiares e amigos. Lembra daquela pessoa que você sabe que está passando por um tempo de tristeza profunda, alguém que perdeu o sorriso, alguém que vive dizendo que não vê saída, alguém que está com o futuro sem brilho. Envia esta oração para essa pessoa nos grupos de família, nos contatos que Deus colocar no seu coração. Talvez hoje seja o dia em que alguém será impedido de desistir porque recebeu uma palavra de Deus através de você. E antes de sair deste vídeo, faça mais uma coisa muito importante. Olhe com atenção a descrição aqui embaixo. Ali eu deixei um recado especial para você. Algo preparado com carinho para continuar te acompanhando depois que a oração terminar. Pode ser uma orientação para o seu momento, um conteúdo para fortalecer ainda mais a sua fé, um passo a mais para quem quer se aproximar de Deus de forma mais profunda. Leia com calma, porque muitas vezes Deus responde detalhes daquilo que você está vivendo justamente nesses pequenos lugares que quase passam despercebidos. Que o Senhor te cubra nesta noite com a paz que excede todo o entendimento. Que Ele visite o teu coração enquanto você dorme. Reorganize o que está confuso. Fortaleça o que está fraco. Cure o que está ferido. Que Ele te dê um descanso verdadeiro e um amanhecer diferente, e que quando você acordar, lembre-se desta verdade: Deus está cuidando do seu futuro e preparando dias em que a sua boca se encherá de riso e o seu coração será cheio de cânticos de gratidão. Se você crê nisso, declare aí mesmo em voz baixa ou apenas no pensamento como um selo desta oração. Deus está escrevendo um futuro de alegria para a minha vida. Em nome de Jesus, amém